Eu quero falar nessa noite sobre a vida desse profeta e a mensagem que ele carrega. Na série onde nós temos tido a oportunidade, demos um intervalo, mas nós temos a oportunidade de ouvir sobre os profetas de ontem, do passado, que falam hoje. E sobre o profeta Sofonias, o Senhor tem uma mensagem de alerta e de alento para o nosso coração. Primeira premissa que eu quero destacar, o primeiro ponto, é que todo grande evento requer preparação intensa e criteriosa. Diga comigo, todo grande evento requer preparação intensa e criteriosa. Pensa num grande evento que você já ou participou, melhor dizendo, que você promoveu. Quem é casado aqui? O casamento, vamos colocar, cada casamento tem uma proporção de realização. Tem uns que é no cartório, outros estão na igreja, outros têm igreja e festa. Mas imagina, quanto maior o evento, mais intensa e criteriosa é o quê? É a preparação. Às vezes é um ano, ali com um monte de contato, é contato de tudo, é preparar financeiramente, é reunir, é ir na igreja, é cerimonialista, é um universo de coisas. Vai ter o EP agora. Quanto tempo de preparação? Fora os anos gerados no Senhor, preparo espiritual, preparo técnico, preparo da equipe, 22 pessoas vindo aí, ensaios incansáveis, estrutura, ambiente. Olha, todo grande evento requer preparação criteriosa. Tem alguém que vai formar aí esse ano? Vai formar na faculdade ou no ensino médio? Tem alguém que vai formar? Está passando, está aqui. Tem comissão lá de formatura? Lá? Tem. Normalmente as comissões, elas são instituídas quando, gente? Qual o período da faculdade? Às vezes tem algumas que são nos primeiros períodos. Nos primeiros períodos, primeiro, segundo período, terceiro período, já institui ali a comissão. Por quê? São anos, é vender não sei o quê, é rifa, não sei o quê. É muita coisa que envolve. Muita coisa que envolve. Por que eu estou destacando sobre isso? Que esses grandes eventos requerem preparação meticulosa. Porque a gente precisa entender que a falta de preparo é um prenúncio de um fracasso. Se você não vou preparar nada e vou para aquela formatura, vai ser um fracasso. O dia que poderia ser talvez o dia mais espetacular da sua vida se tornou o dia de maior vergonha. Imagina um casamento em que eu não vou preparar, não vou pegar vestido, não vou nada, vou lá com a roupa que eu tiver. Ninguém faz isso. O dia que era para ser o dia mais glorioso se torna o dia de maior vergonha. Tem uma frase que é muito conhecida, eles dão a autoria dela para Benjamin Franklin, e diz assim: se você falha em planejar, está planejando falhar. Planejar o quê? É se preparar. Então quem não prepara para algo relevante que vai acontecer, está se preparando, o que ele quer dizer? Para fracassar. Portanto, enfim, não subestime a importância da preparação. Você pode dizer para quem está do seu lado: não subestime a importância da preparação. Verso 7, verso de número 14, verso de número 18, verso do capítulo 1, capítulo 2, verso de número 2, verso de número 3. O texto nos fala sobre o maior de todos os eventos que vai acontecer na história. O maior de todos os eventos que vai acontecer na história. E eu fiquei pensando em que a Bíblia dá o nome de o dia do Senhor. O maior evento, é o evento dos eventos. O dia do Senhor. E eu fiquei pensando, se na vida na terra é necessário preparar criteriosamente para grandes eventos, o que diria sobre nós acerca do maior evento que vai acontecer na história da humanidade? Não existe e não existirá nenhum evento mais estrondoso. Não existe e não existirá, por maiores que sejam os seus projetos, ou por maior que seja qualquer projeto de qualquer presidente, ou de qualquer monarca no mundo. Nenhum desses eventos são mais
impactantes, mais estrondosos, mais importante, mais determinante, de desdobramentos eternos do que o evento chamado o dia do Senhor. É o dia, é o grande dia, é o dia do Senhor, é o dia em que a trombeta vai tocar e todos nós compareceremos diante de Deus para prestarmos contas de nossa vida a Ele. Vai acontecer. Os ímpios ali terão que se dobrar, terão que estar diante do Senhor e sofrerão as consequências terríveis de seus pecados nesse grande dia. E os salvos em Cristo desfrutarão das promessas inimagináveis, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem se penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse é o dia, o maior de todos os eventos que vai acontecer na história da humanidade, se chama o dia do Senhor. Pensando sobre isso, eu fiquei imaginando, por que eu fiz essa analogia? Porque existem muitas pessoas que dedicam do seu tempo, dedicam da sua energia, dedicam dos seus recursos para muitos grandes eventos na terra, mas têm se esquecido de se preparar para o maior evento da história. A pessoa vive, e prova disso é que nós vivemos uma geração que vive apática, como se esse dia não fosse acontecer. Sabe, na teoria, quem não sabe aqui que o Senhor vai vir, que Jesus vai voltar? Todos que estão aqui sabem. Mas muitas vezes nós vivemos, nos preparamos para grandes eventos dessa terra, mas vivemos em meio de uma geração que está vivendo uma vida completamente apática em relação a esse grande dia. Uma geração que não se prepara e não se preocupa para a volta de Jesus. Uma geração que não se prepara, porque se tivesse preparado, se tivesse preocupado, não vivia a vida que vive. Não tratava o reino de Deus como trata. Não falava da forma como fala dentro de casa, nos bastidores, nas rodas dos escarnecedores. Não ficava diante das telas ou fazendo negócios escusos como faz. Porque se soubesse de fato a realidade desse grande dia, se portaria alinhado a essa grande verdade. Quer nós queiramos ou não, o grande dia vai acontecer. Tem um certo treinador de futebol americano, Bill, e aí o sobrenome eu não vou arriscar, mas ele disse acerca da área em que ele está, e que vale muito para nós, e diz assim, se você está preparado, você não precisa ter medo. Se você está preparado, e aí a gente traz isso para a nossa realidade bíblica dessa noite, se nós estamos preparados para esse dia, nós não precisamos ter medo. A pergunta que vem ecoando na minha mente, desde o preparo dessa ministração, que eu quero que ecoe no seu coração, na sua mente, durante toda essa mensagem, você está preparado? Eu estou preparado. Bate a mão no peito e diz, será que eu estou preparado? Será que eu estou preparado? Será que eu e você estamos preparados para esse dia? E eu comecei a estudar sobre o dia do Senhor, e eu vi aqui que diversos profetas do Antigo Testamento, profetizaram sobre esse maior evento que vai acontecer na história da humanidade. Muitos profetizaram sobre a primeira vinda de Jesus, e muitos profetizaram sobre essa segunda vinda, essa volta de Jesus, sobre esse dia do Senhor, que eu vou mostrar os dois aspectos, as duas esferas temporais que Sofonias ministra sobre ele. E Sofonias é um dos que mais enfatizou, como eu disse, Sofonias 1:7, Sofonias 1:8, Sofonias 1:14, Sofonias 1:18, Sofonias 2:3, 2:2. Ele fala sobre esse juízo iminente de Deus sobre a nação e sobre as outras nações. E a mensagem de Sofonias carrega justamente uma mensagem de alerta. Gente, nós precisamos abrir os nossos olhos, porque uma mensagem como essa muda completamente a forma que a gente vive. Ou pelo menos deveria mudar.
A gente precisa começar a orar e pedir: Senhor, grave nos meus olhos a eternidade, para que eu possa andar nessa terra, mas como cidadão dos céus, onde aquilo que eu faço, eu não faço simplesmente pelos impactos terrenos que terão, mas por aquilo que vai ser produzido nos céus. Então o profeta Sofonias nos dá essa mensagem de alerta, de reposicionamento e de preparação para esse dia. Mas antes de falarmos da mensagem do profeta, deixa eu falar quem falou a mensagem que falou sobre o Sofonias. Você conhece o Sofonias? Quem sabe alguma coisa aí de Sofonias? Normalmente a gente conhece sobre Davi, sobre Elias, né? Sobre tantos outros. Mas Sofonias não é um tanto quanto falado. Então é importante a gente entender e conhecer quem é esse que carrega essa mensagem tão contundente sobre o dia do Senhor. Primeira coisa que eu gostaria de destacar sobre a vida de Sofonias, sobre a biografia de Sofonias, é que Sofonias era um profeta de linhagem real. Diga comigo, Sofonias era um profeta de linhagem real. Ou seja, se você ler o Sofonias 1:1 que nós lemos, diz: a palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Ou seja, Ezequias foi um dos reis de Judá, e nos mostra que o texto faz questão de mostrar essa genealogia, o que a maioria dos profetas não tem essa genealogia extensa como a genealogia do profeta Sofonias. Então o autor faz questão de mostrar que o Sofonias era um tataraneto do rei Ezequias, ele vinha de uma linhagem real. Então muito provavelmente ele era um príncipe que se tornou um profeta. Um príncipe que também se movia como um profeta. Um teólogo, um mestre em teologia, Carlos Oswaldo, ele diz assim: Sofonias é o único profeta do Antigo Testamento com parentesco real, com parentesco ali no meio de reis. E aí ele segue dizendo, sendo possivelmente primo do rei Josias. Foi um excelente rei em cujo reinado ministrou. Aí o que me chamou a atenção com uma mensagem tão dura como nós lemos sobre Sofonias, é que Sofonias, mesmo sendo da linhagem real, ele não dá concessão ao pecado. Mesmo ele sendo um príncipe, ou de uma geração de realeza, esse homem ele não flexibiliza, ele nos mostra, ele denuncia o pecado, mesmo estando numa posição elevada. Ele não compactua com o pecado, ele denuncia o pecado. Você vai ver em Sofonias 3, quem está acompanhando aí ou anotando, pode anotar. Sofonias 3, verso 3 e 4, ele fala assim: os seus príncipes, ó Jerusalém, são leões rugidores no meio dela. Os juízes são lobos, que não deixam os ossos para amanhã. Os profetas são levianos. Os sacerdotes profanaram o santuário. Ou seja, ele é um homem que denuncia, mesmo fazendo parte da realeza. Esse homem, ele denuncia os pecados das autoridades judiciárias, das autoridades do governo, das autoridades eclesiásticas. Mesmo tendo patente de realeza, ele não se rende ao sistema corrupto, em que talvez ele esteja ali envolvido, inserido. Mesmo talvez convivendo ou num ambiente onde haveria príncipes corruptos, ele não se corrompe. Mesmo em um ambiente onde ele convivia com pessoas que não honravam o Senhor, ele decide honrar o Senhor. Ele não flexibiliza a mensagem, ele não muda o seu comportamento por causa do ambiente, ele não muda o seu comportamento ou o que precisava entregar por causa das pessoas poderosas, endinheiradas que o cercavam. Não, o que ele tem que falar para a casa real, ele fala. O que ele tem que falar para os sacerdotes, ele fala. Ele vai dizer, sabe por quê? Porque tem gente que molda a mensagem dependendo do ambiente que está. Tem gente que o ambiente muda os seus princípios. Tem gente que entra em ambientes de governo, em ambientes talvez de gestão, e começa a mudar os seus princípios por causa do ambiente. É o sistema, pastor, é o que todo mundo faz. Mas Deus está levantando, e eu quero declarar uma geração como a de Sofonias, que pode estar em tais ambientes, mas não se rendem ao sistema de corrupção, mas se levanta como uma voz profética do Senhor.
Deus está à procura de homens como Sofonias. Deus está à procura de homens como Daniel, que recebeu cargos realmente significativos, mas ele não se corrompeu, porque tem gente, como eu disse, que muda, que molda molda os seus princípios por causa do ambiente que frequenta. As verdades, entre aspas, absolutas que ele carrega se tornam relativas dependendo da roda que ele está sentado. O cara tem uma conversa na roda de cristão, mas quando ele está numa roda da faculdade, na roda, o papo é outro. Agora Sofonias carrega uma mensagem, uma vida que honra ao Senhor, independente do ambiente em que ele está assentado. Eu vejo que muitas vezes até pregadores flexibilizam a mensagem. Irmão, vai chegar um tempo próximo que pregadores nessa nação, se Deus não tiver misericórdia, serão presos por causa da mensagem que carregam. Por falar a verdade, pessoas que serão incomodadas por serem confrontadas, se levantarão dos ambientes em que ouvem a verdade, para tramar as escusas coisas contra aqueles que carregam a verdade da palavra. Mas nós, como diz aquela música, o inferno não pode prevalecer, nada pode parar a igreja do Senhor, os leões não podem prevalecer, o Coliseu não pode prevalecer, porque ninguém pode parar, é a igreja que avança. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não está falando de placa, está falando de gente, é contra o povo que se chama pelo teu nome. As portas do inferno não prevalecerão. Você pode exultar, celebrar ao Senhor, aplaudir a Jesus por essa verdade. Eu creio, pode vir, Josué, eu creio que Deus está levantando, eu creio, o Senhor tem feito, e nós temos dito isso aqui, de forma insistente, e Deus está nos levando a um alinhamento fino, porque Deus está levantando uma geração. Eu creio, como diz Sofonias, que não importa o cargo que ocupa, não vai se render ao sistema perverso e pecaminoso, onde Deus colocar, o que Deus tem ministrado no meu coração, compartilhei com a Lu, Deus tem levantado, ou tem tornado pessoas relevantes, e posicionado pessoas relevantes do reino, em lugares estratégicos, para que essas pessoas sejam profetas dos céus, nesses ambientes, no nome de Jesus. Deus tem tornado pessoas fiéis, relevantes, não é por causa do seu nome, mas é por causa do nome dEle. Ele te colocou onde Ele te colocou, para que a luz de Cristo reflita sobre as trevas, onde você está. Você está entendendo onde Deus te colocou? Você está entendendo quem são as pessoas que você convive? Você está entendendo o que Deus tem feito na sua vida? Existe um propósito. Sofonias é esse profeta de linhagem real, que não se rende ao sistema corrupto, onde ele mesmo denuncia príncipes, pecados de juízes, de profetas e de sacerdotes. Uma segunda verdade que eu aprendo sobre a vida do profeta que carrega a mensagem do dia do Senhor, é que Sofonias era um profeta visível aos homens. Diga comigo, Sofonias era um profeta visível aos homens, mas escondido em Deus. Você que carrega a verdade, Deus precisa entender isso. Você que tem sido pressionado para se render ao sistema, precisa entender isso. Você que tem sido tentado a flexibilizar certos princípios por causa de pressões, princípios do reino, você precisa entender isso. Existia um profeta que era visível aos homens, mas era escondido em Deus. O nome Sofonias significa aquele que é escondido em Deus. Fonias, o Ias do Yavé, e o Cefa de escondido. Então Sofonias não tem, preste atenção, por que eu estou destacando isso? Porque Sofonias não tem medo de confrontar o erro
Ele não tem medo de confrontar o pecado. Ele não tem medo de se posicionar, porque ele sabe que o Senhor o guarda. Porque ele sabe que ele está indo não no nome dele, mas no nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabe que ele está sendo visível aos homens, mas ele está, na verdade, escondido em Deus. Porque o profeta é justamente alguém que Deus esconde, senão os homens matam. O profeta é um homem que Deus esconde, porque senão os homens matam. O Salmo 27, verso 5, pegue para você essa palavra, e diz assim: pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. E o texto segue dizendo: no seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo. Então o profeta bíblico, um homem e uma mulher de Deus, não tem medo de anunciar a verdade, porque a sua vida está escondida em Deus. Existe um Deus que te chama, um Deus que te dá uma mensagem, um Deus que te comissiona, mas um Deus também que se encarrega em guardar a sua vida, em blindar a sua vida, em proteger a sua vida. O Deus que, meu irmão, você pode entender que as pessoas podem se levantar para tentar te amaldiçoar, mas aquilo que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar, e ponto final. Sobre Israel não vale encantamento. Pode fazer obra de tudo quanto é coisa, você está escondido em Deus. Quem anda com Deus, o Senhor se encarrega em proteger. E deixa eu te dar uma notícia: aquele que se encarrega em te proteger, ele tem um dos nomes dele, é Jeová Sabaote. Sabe o que significa? O Senhor dos Exércitos. Mais de 400 vezes esse nome é repetido na Bíblia, muito mais do que como Senhor, como pastor, como tantas outras coisas. É Jeová Sabaote, para que você entenda que existe um Deus que peleja por você, um Senhor dos Exércitos que nunca perdeu uma batalha, um Senhor dos Exércitos que basta o sopro ecoar da sua voz, a terra treme, os montes se derretem, basta o ecoar da sua voz, os corações se quebrantam. É esse Deus que se encarrega de ir à frente de você. Então por isso Sofonias sabia: aquele que é escondido em Deus, eu não tenho medo de anunciar a verdade, de zelar pelos princípios. Ah, mas a minha cabeça não sei o que, o meu cargo não sei o que, meu não sei o que. Meu irmão, entenda: quem te garante é aquele que te colocou lá, é aquele que abre porta onde não tem porta, é aquele que faz um deserto florescer, inclusive o povo no deserto, mas debaixo da sua voz, debaixo da sua obediência. É um povo que prova do maná todos os dias. Não tem comércio, não tem nada lá que planta de verdade e que vai gerar fruto, mas o Senhor se encarrega de mandar a provisão. É Ele que te sustenta, é Ele que te ampara, e é Ele que vai sustentar você todos os dias. Oramos sobre isso. Nunca vi não é qualquer um não, um justo perecer. Justo, nunca vi perecer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que te posiciona, aquele que te dá a missão, é aquele que garante a tua proteção. Inclusive a Bíblia diz que Ele te cerca por trás e por diante, e sobre ti coloca a mão dele. Tem uma canção do Sou Cercado, como é que é o nome, gente? Cercado, mas sou dado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Puxei lá. Assim que eu luto. Desce o seu ouvido aí, meu irmão. Assim que eu luto. Toma posse disso, vai. Vamos cantar, parece Sou Cercado, vamos lá. Eu sou cercado, mas sou.
A Bíblia nos garante que peleja por nós. Olha só, Sofonias está escondido em Deus. Ele é o Deus que nos cerca por trás e por diante, e sobre nós coloca a sua mão. Salmo 91, que todo mundo conhece: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. À frente, atrás, por cima, direita, esquerda, como diz aquela canção, por todo lado você está cercado, você é abençoado. Se tem algo que eu sempre lembro de orar no momento meu de adoração a Deus, é porque o nosso Deus é um Deus protetor. Nas horas mais indefesas do nosso dia, que a gente está deitado, dormindo, o Senhor, por graça e misericórdia, guardando a nossa casa, o Senhor guardando os lugares onde Ele nos concedeu, ambiente de trabalho, os nossos familiares. Quantas vezes a gente sai e entra, meu irmão, o Senhor guardando, te guardou num tempo de pandemia. Olha a graça de Deus. Isso tudo, aquilo que Deus faz, diga comigo, aquilo que Deus faz, só quem está vivo agora, aquilo que Deus faz, revela quem Ele é. Essas manifestações de cuidado, de amparo de Deus parecem simples, são tremendas. Revela que o nosso Deus é um Deus que nos esconde nele, um Deus que nos protege, um Deus que nos cerca, um Deus que nos guarda. As pessoas podem até tramar o mal quanto à nossa vida, mas elas não vão conseguir ultrapassar aquele que é o leão de Judá, que está conosco. O leão, o nosso inimigo, pode estar ao redor, mas ao nosso redor está aquele que é o leão de Judá. Diga: eu sou protegido pelo Senhor. Diga: eu sou guardado pelo Senhor. Por isso a gente não pode temer como Sofonias, aprender com Sofonias, a entregar a mensagem, a viver a vida que Deus nos chamou para viver, porque Ele garante a nossa proteção, Ele garante a nossa provisão. E esse homem corajoso, esse homem audacioso, esse homem escondido em Deus, esse homem que não se rende ao sistema, ele traz uma mensagem com muita repetição enfática sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor é anunciado por Sofonias, e eu vou caminhar para as aplicações aqui. O dia do Senhor anunciado por Sofonias, ele tem tanto a revelação para o presente momento, porque a Babilônia viria e levaria o povo cativo até a Babilônia, como Daniel foi. Então tinha uma revelação para o presente momento, mas todos os estudiosos, e a própria palavra nos mostra, ela tinha implicações para a segunda vinda, o dia do juízo, o dia do Senhor. Então ela tinha implicações para o presente e tinha implicações para o futuro, porque ele diz no verso de número 2: hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Aqui está apontando para o fim de todas as coisas, porque quando a Babilônia veio, não aconteceu isso. Consumir por completo tudo, consumirei os homens, os animais, as aves, exterminarei os homens de sobre a terra. Não, é um anúncio do dia do Senhor. Esse grande dia que a Bíblia se refere. Então no Antigo Testamento, livro de Joel, Sofonias fala sobre esse dia. Outras expressões sobre o dia do Senhor é naquele dia. Você vai ver algumas vezes você vai ler, existe cerca de 208 vezes no Antigo Testamento, naquele dia, o dia do Senhor. E no Novo Testamento você vai ver o dia do Senhor Jesus, 1 Coríntios 1:8, o dia do juízo, 1 João 4:17, o grande dia do Deus Todo-Poderoso, Apocalipse 16:4, o dia do Senhor, 2 Tessalonicenses 2:2 e tantas outras passagens. Isso para a gente mostrar que essa profecia é uma profecia que ia acontecer no presente, mas fala sobre esse grande dia como o maior evento e mais estrondoso que vai acontecer na história. Tem um teólogo que diz assim: o dia do Senhor é o momento em que Deus vai intervir de forma decisiva para o julgamento ou para a salvação. É esse grande dia em que a gente está perguntando desde o início da mensagem: será que eu estou preparado para ele? Porque se esse dia vai ser terrível, se esse dia vai ser glorioso, depende da condição espiritual que você carrega.
depende de como está a sua vida em Deus. Para a gente poder caminhar para o encerramento e tomar decisões nessa noite sobre essa palavra, eu quero pontuar com base nesse texto algumas características desse dia, para que você se atente para ele e se posicione sobre ele. Primeira característica do dia do Senhor, diga comigo: o dia do Senhor é iminente. Vamos dizer essa frase juntos, para se você gravarmos juntos? 1, 2, 3 e... O dia do Senhor é iminente. Olha o verso 7 e olha o verso 14 do capítulo 1. Diz assim: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Verso 14: o grande dia do Senhor está próximo e logo vem, ouçam. Então você vai ver Sofonias destacando em 2 versículos pelo menos, e por 3 vezes, dizendo que o dia do Senhor está próximo. O dia em que Judá vai cair nas mãos aqui dos babilônicos, e o dia também do juízo maior. Esse dia está próximo. Você fala: mas pastor, olha quantos anos se passaram. Mas os sinais estão mais gritantes do que nunca. Os sinais dessa volta de Jesus, desse grande dia, estão mais gritantes do que nunca. Daniel 12, 4 diz que o saber se multiplicará. Você viu o surgimento da inteligência artificial? Do aplicativo que você faz tudo. Se você quiser, você coloca lá. Faz um relatório sobre isso e aquilo. Ele prepara o relatório. Faz um trabalho sobre isso. Agora quero você como professor de não sei o que. Ele vai e faz tudo. E de forma assim, excelente. O saber se multiplicando. Nunca houve um tempo de propulsão cibernética, tecnológica como hoje, como esses últimos tempos. E uma das palavras de Deus fala que o Evangelho será pregado em todas as nações. A pandemia veio, e o que o Evangelho fez? Que todo mundo foi para a rede social. Tinha tempo na pandemia que eu fazia live, dava 8 mil, 9 mil pessoas, todo mundo em casa. Olha, alcançando gente de várias nações, até hoje, que faz a live, tem da Alemanha, gente, nunca vou ver a palavra chegando lá. Muito mais pessoas que às vezes no presente, às vezes o alcance da mensagem. A internet proporcionou isso. A gente estava lá na Elevation Church, lá em Charlotte, na Carolina do Norte, enquanto a gente estava participando ali, chegando no culto, acompanhando, tinha ao vivo, no ambiente cabia uma média de 1.850 pessoas, mas ao vivo, 23 mil pessoas, no YouTube, assistindo. Olha como o Evangelho está sendo disseminado, se eu posso dizer, ao redor do mundo. O saber se multiplicando, carros que se dirigem sozinhos, que estacionam, inteligência artificial de uma forma inimaginável acontecendo, a propulsão tecnológica. A Bíblia diz em Mateus 24, o engano religioso, tantos falsos profetas se avolumando. Hoje é difícil de achar um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro profeta. Sim ou não, gente? Quem está comigo aqui diz amém. Engano religioso, convulsões naturais, sociais, políticas. Mateus 24, 6 e 7. As pandemias, como nós vivemos. Segundo alguns estudiosos, a fome cresce. A cada 6 minutos morre uma criança de fome no mundo. E o texto diz em Mateus 24, 12, multiplicação da iniquidade, a maldade, a promiscuidade. A vovó que está aqui presente já se viu na sua época algo escandaloso como que nós estamos vivendo nesse dia? Não! Existia sim, em proporções muito menores. Hoje o que é aplaudido, ovacionado, escutado, é o que for de maior perversidade, é o que é visto, é o que dá mais recurso, é o que é mais ouvido. Por isso que nós precisamos orar por pessoas como a Thay, que está se levantando para anunciar a voz de Deus através das canções, e vão alcançar nações. A volta de Jesus, meu irmão, o grande dia é iminente. E deixa eu te falar, se Jesus
não decidir voltar enquanto a gente está vivo, enquanto a gente aqui está nessa geração, melhor dizendo, Ele pode voltar para mim e para você a qualquer momento. Uma viagem que a gente faz, um vírus que você nem conhece, a qualquer momento. Então está próximo de qualquer jeito, para que a gente possa se posicionar de forma coerente. Esse profeta declara de forma enfática, repetitiva: o dia do Senhor está próximo, o dia do Senhor se aproxima, o dia do Senhor está perto. Ou seja, a qualquer momento a trombeta vai tocar, a qualquer momento Cristo apontará nos ares, trazendo para arrebatar a sua igreja. Então nós não podemos deixar para amanhã nos posicionarmos, porque está próximo. Diga comigo: o dia do Senhor é iminente. Diga comigo: o dia do Senhor é inesperado. Diga comigo: iminente. Diga comigo: inesperado. Sofonias 1,15 diz assim: aquele dia será. Que dia, Sofonias? Aquele dia. Aquele dia, ou seja, não tem um dia definido, não tem uma hora marcada, ninguém sabe quando vai acontecer. O Sofonias, no verso 1, verso 18 também ele fala isso: pois lhe dará um fim repentino. Esse ó, um fim repentino. E Jesus veio falando sobre isso, e a gente sabe sobre a segunda vinda dele em Mateus 24, 45, em Mateus 25, verso 1, em Mateus 25, verso 14. E aí segue: será como nos dias de Noé? Será como um ladrão? Você não está esperando e chega como nos dias de Noé, ou seja, o dia comum. Vou estar casando, vou estar fechando negócios, eu vou estar estudando para uma prova, eu vou estar conversando com a minha esposa, eu vou estar participando de um culto. E esse grande dia chegará inesperadamente. O dia não vai. Já viu quando acontece um negócio no céu? Nossa, lá, lua de sangue, não sei o que. Sabe que Jesus está falando? Ô Jesus, misericórdia da minha vida. O pessoal começa até a ver uns trem diferentes no céu, meu irmão. Você não vai ver anjo voando no céu nesse dia, não vai ver nada diferente, não. Dia comum. Por isso que quando os discípulos perguntam: quando vai ser? Jesus só está preocupado em falar para eles assim: vocês precisam estar preparados. Contam as 4 parábolas. E as 4 parábolas do talento, das 10 virgens, a mensagem da parábola é: esteja preparado. Não tem a ver, você não pertence a nós. Esse Kairos, esse tempo eterno. O que a gente precisa é estar preparado. O que eu vou estar fazendo quando Jesus voltar? O que eu estou fazendo todos os dias? Andando com Ele. Por isso que não existe o que eu tenho dito, a vida secular ou a vida sagrada. Tudo é sagrado. Tudo eu faço para a glória de Deus. Eu como para a glória de Deus. Eu bebo para a glória de Deus. Eu converso para a glória de Deus. Eu e você nascemos para viver para a glória de Deus. E aí quando vier, nós estaremos com Ele. Diz Sofonia: aquele dia repentino. Está aí. O dia do Senhor será iminente. O dia do Senhor é inesperado. O dia do Senhor, diga comigo, é inescapável. Diga comigo: iminente, inesperado, inescapável. Iminente, inesperado, inescapável. Olha o verso 18 de Sofonias 1 que diz assim: nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. Não vai poder, no fogo do zelo de Deus, diz o texto, no fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, o mundo inteiro, pois Ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Inescapável. Não tem como se esquivar. A promessa de invasão da Babilônia aconteceu, a promessa da primeira vinda dita por outros profetas aconteceu, e a promessa do juízo final da segunda vinda acontecerá. Não tem dinheiro no mundo que pode livrar homens desse grande dia. Não tem posição. A gente consegue às vezes se esquivar, subornar. Pessoas podem subornar, se esquivar de certos eventos. Eu não vou lá não, eu não quero encontrar com fulano, eu não quero estar nessa posição. Mas esse grande dia é inescapável. Todos nós estaremos.
Quer queiramos, quer não queiramos, vai acontecer. Quer você acredite, ou quer você não acredite. Muitas pessoas não acreditaram que Jesus era o Messias. Quer você acredite ou não, vai acontecer. Quer você e eu estejamos mortos ou vivos nessa terra, vai acontecer, porque os mortos ressuscitarão. E como nós estaremos nesse grande dia? O dia do Senhor. Uma mensagem que Sofonias carrega. Um dia iminente está perto. Um dia que nós dizemos é inesperado. A qualquer momento eu preciso andar preparado. É um dia que é inescapável. Vai acontecer a prestação de contas. As duas últimas é que o dia do Senhor é terrível. Terrível, pastor? Sim. O texto nos diz em Sofonias que aquele dia será um dia de ira, será um dia de aflição, será um dia de angústia, será um dia de sofrimento e ruína. Eu estou lendo o versículo, gente. É um dia de trevas, é um dia de escuridão, é um dia de nuvens, de negridão, de toques de trombeta, de gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. É um dia terrível para aqueles que não andam com Deus. Oh, Jesus. Aqueles que não amam a Deus, será um dia de trevas. Ele diz: cala-te diante do Senhor toda a terra. Ele diz que vai eliminar, consumir completamente toda a terra. Que ser humano em sã consciência gostaria de viver um dia desse? Alguém aqui quer viver esse dia nesse formato? Não, dia de angústia, de trevas, de ira, de extermínio, de dor, de angústia. Eu quero. Talvez você não quer, mas você não tem vivido como alguém que de fato não quer. Porque esse dia será esse dia terrível para aqueles que estão longe de Deus. Agora, sabe qual que é a boa notícia? Que você e eu estamos vivos aqui nessa noite. E que enquanto há vida há esperança. E você e eu estamos aqui, não estamos aqui por acaso. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E ela é a causa de nós não sermos consumidos. Hoje, essa noite, Ele pode mudar trajetos de morte para trajetos de vida. Hoje, nessa noite, Ele pode mudar uma vida que está talvez enxafurdada no pecado, longe de Deus. Colocar essa vida e os seus pés sobre a rocha. Sim, Ele pode fazer. Ele pega um Saulo perseguidor, perverso, que vê a morte de Estevão com frieza, um homem de Deus, mas levanta esse homem depois de um encontro com Ele, um homem destemido, um homem submisso, um homem que sofreu por amor ao Evangelho, um homem transformado. Nós estamos na casa, nós estamos no ambiente, nós estamos diante de uma palavra de um Deus que faz nova todas as coisas, de um Deus que transforma a história, de um Deus que liberta os encarcerados. Esse Deus está aqui nessa noite para mudar destinos, para mudar trajetos. E eu quero declarar: se você recebe uma nova estação, um novo tempo na sua caminhada com Deus, será inaugurada, vai ser criado no nosso coração um temor de Deus, um temor quando eu estiver na rua, um temor quando eu estiver assinando papéis, um temor quando eu estiver conversando um temor de Deus vai cair no nosso coração, e uma fome, como a Thay canta, e uma sede por Ele será gerada na nossa alma. Se você crê nisso, se você recebe isso, se você quer vivenciar isso, você pode glorificar Jesus, você pode adorar Jesus, você pode dizer: Senhor, eis aqui, como nós cantamos, fere o meu coração com uma ferida de amor por Ti. Jesus, mude a realidade espiritual que eu estou vivendo. Espírito Santo de Deus, eu quero te dar um minuto para você falar com Deus o que Deus está inspirando seu coração agora para falar. O ministério de louvor pode ir se posicionando. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Esse dia está perto,
Esse dia é inesperado. Esse dia, ele é inescapável. Esse dia é terrível para quem tem andado longe de Deus. Mas esse dia será glorioso para aqueles que andam com o Senhor. Cante, ó Jerusalém, exulte, ó cidade santa. É isso que Sofonias, que carrega a mensagem do juízo, diz para aquele que será o remanescente fiel. Ó cidade santa, rejubila, exulta, cante, celebre, porque o Senhor está no meio de ti. Esse dia que será terrível para aqueles que andaram longe do Senhor, para você que caminha no temor de Deus, para você que tem derramado lágrimas para andar com o Senhor está dizendo: descansa, e você não será envergonhado. O seu temor ao Senhor não será em vão, a sua fé não será em vão, a sua santidade não será em vão, a sua busca e com fome e sede pela presença dele não será em vão. O Senhor já tem te sustentado nessa terra, mas você não pode nem imaginar o que Ele tem preparado na eternidade para aqueles que o amam. Oh Jesus, grave nos nossos olhos a eternidade. Levante-nos como uma igreja que caminha com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Oh Jesus, guarda os nossos pés. Oh Jesus, guarda os nossos olhos. Guarda a nossa mente. Guarda o nosso coração. Guarda a vida dos teus filhos. O Senhor tem dito aqui, tem pessoas, o diabo tem se andado contra a sua vida, jogando frieza no seu coração, te colocando perto de pessoas que estão fazendo o seu coração por ele não se inflamar, mas gelar. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite, dizendo: filho, filha, eis que te trouxe aqui neste lugar, para colocar, para posicionar você no lugar onde você não deveria ter saído, na intimidade, na presença, na chama do primeiro amor. Não se trata daquilo que você faz, mas se trata de quem você é nele, se trata de quem você tem sido nele. Não é apenas o que a sua mão entrega, mas é o que o seu coração de fato propõe. Oh Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, eu quero convidar você a colocar-se de pé. Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, deixa Jesus falar contigo, deixa Jesus endireitar, deixa Jesus nos reposicionar, deixa Jesus alinhar o teu coração. O dia é hoje, a hora é essa, o momento é oportuno. Oh Espírito Santo de Deus, você pode adorar Jesus, você pode adorar Jesus, você pode adorar Jesus. Aleluia. E mesmo sendo bom com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passaram, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome, e todo ser confessará: louvado seja o teu nome, teu santo nome. E todo joelho dobrará ao ouvir teu nome. A mensagem de Sofonias veio para mudar as nossas posturas no dia a dia. O que eu preciso alinhar, Senhor? Fale com Ele. O que eu preciso abandonar? O que eu preciso, Jesus? Meu coração com a vida de fome por ti.
Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Espírito de Deus, Ensina-me a Espírito de clamar Deus. e a suplicar até que o Senhor venha. Jesus, é isso aí. Aleluia. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que Jesus está falando para você vir ao altar. Se mova do seu lugar e venha. Se há algo de Deus para algum posicionamento específico, deixe o seu lugar e venha. Faça uma aliança de impacto eterno nessa noite. Faça uma aliança de impacto eterno nessa noite. Tome decisões para a sua vida ministerial. A partir de hoje. A partir de hoje. Oh, aleluia. Diante do teu altar. Decida isso hoje. Decida isso hoje. Chega de teoria. Vida com Deus. Ande com Deus. Se posicione em Deus. Deus está chamando vidas para um posicionamento. Eu não sei qual área, mas se Jesus está falando contigo, corre para frente, meu irmão. Amanhã não tem mais oportunidade. Pode não haver mais outra oportunidade. É hoje, é hoje. O dia está próximo. O dia está próximo. O dia está próximo. Fere meu coração. Sim, Deus, levanta uma igreja que se move na tua presença. Levante empresários, ó Deus, que carregam a tua presença para dentro das suas empresas. Levante homens e mulheres, colaboradores que chegam no ambiente e não se rendem ao sistema, mas se levantam como luz do Senhor, no nome de Jesus. Vem, vamos, irmão. Qual que é a adoração que você vai prestar a Ele? Qual a decisão que você vai tomar com Ele? Deixa de ser um espectador. Se mova, se mova, se mova, se mova, se mova. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Aleluia, Jesus. Você pode orar o seu, se você quiser dobrar os joelhos, dobra. Eu quero te dar um momento agora de oração. Se você quiser se posicionar aqui diante do altar, venha. Ah, pastor, eu posso tomar uma decisão aqui? Pode. Você pode tomar, mas você pode dar passos. Você pode dar passos e sacrificar, porque o altar é lugar de sacrifício, meu irmão. É sacrifício ao Senhor. Então se posicione agora diante do Senhor. Venha e dizer: Senhor, eu estou me movendo diante dos céus, diante dos homens. O meu coração se posicionando no chamado que o Senhor me deu, se posicionando no lugar onde o Senhor me colocou, se posicionando naquilo que o Senhor quer que eu me posicione. Um novo tempo, uma nova estação. Deus tem inaugurado novas estações na vida espiritual de tantas pessoas nessa casa, e você às vezes está como espectador. Hoje é a noite de um ponto final, de uma mudança de ciclo, de uma mudança de... É só para quem crê, meu irmão. Quem crê tem vivido. Então decida no Senhor, se arrependa do que precisa ser arrependido e celebre um novo tempo sobre a sua vida, sobre a sua caminhada com Deus. E se eu passar pelo fogo, a tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. É isso aí, ó. Tem Jesus. Jesus está falando com a gente através dessa canção, hein? Pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Jesus está trazendo a sua memória aí, ó. Aquilo que você já viveu nele. É hora. Chegou o dia em que o Espírito de Deus está soprando as cinzas
que apagaram a chama do teu coração. O Senhor está soprando as cinzas. O fogo vai voltar. O fogo vai voltar. Volte, volte. Cadê os filhos pródigos que caíram em si e se posicionaram para a casa do Pai novamente? Espírito de Deus está aqui. Espírito de Deus está aqui. Vem já. Deixa Jesus te encher. Esqueça agora quem está à sua direita, à sua esquerda. Se lance, se lance, se lance, se lance. Há uma presença de Deus. Há um realinhamento dos céus com essa casa. Há um realinhamento dos céus. Grave os nossos olhos à eternidade, Jesus. Grave. Olhe para o grande dia e ande nessa terra, olhando para o autor, olhando para o grande dia, olhando para o trono de Deus. Vai ter renovo de dons, vai ter renovo de dons, porque quem já pisou e viveu nos dons do Espírito, o Senhor está dizendo, estou reativando. O seu posicionamento está reativando. Aleluia. O dom que Ele te deu e não tirou. Receba o renovo do dom, do chamado, da presença, do primeiro amor. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quero que você feche seus olhos agora. Como está a sua vida diante do Senhor? É tempo de decisões. Feche seus olhos. O mesmo Sofonias que nos fala que o dia do Senhor é iminente, está perto. Que o dia do Senhor, ele é inesperado, a qualquer momento chegará. De que o dia do Senhor é inescapável. Vai acontecer, quer queira ou não, quer acredite ou não, quer esteja vivo ou não. O mesmo Sofonias que diz que esse dia será terrível, com descrições assustadoras para aqueles que andam longe de Deus, mas gloriosa para os remanescentes fiéis do Senhor. Ele nos fala sobre como preparar para esse dia. E se você nessa noite fala, Senhor pastor, eu quero me preparar para esse dia, ele diz no capítulo 2, no verso 1, pode ficar de olhos fechados. Ele diz, concentra-te, examina-te o teu coração. Sabe o que é isso? Uma mudança de mente, uma chamada para um arrependimento. Não há nenhuma transformação na nossa vida que não passe pela via do arrependimento, do autoexame. É olhar para dentro de si e ver aonde caíste, viste aonde caíste, volte e volte para o primeiro amor, conserta, alinha. Então o chamado de Deus para você que está dizendo, eu quero me preparar para esse dia, é Ele falando, filho, muda a sua mentalidade. A sua mentalidade é mudada por aquilo que você ouve, a tua mentalidade é mudada por aquilo que você vê. Comece a ler a lei do Senhor de dia e de noite, comece a ouvir as coisas que o céu gostaria que você e Deus gostaria que você ouvisse. Mudança de mente, mas não é só mudança de mente. O capítulo 2, o verso 2 diz, buscai o Senhor. O verso 3, buscai o Senhor. Buscai mudança de atitude. Comece a buscar a Deus, comece a buscar a Deus como você nunca mudou, como você nunca buscou. No nome de Jesus, comece a fazer propósitos, comece a sair da superfície, comece a mergulhar mais fundo. Deus está te chamando. Você só vai viver essa mudança de preparo para o dia do Senhor, não só de mudar a sua mente nessa noite, mas uma mudança de comportamento na segunda-feira. Então Deus está te chamando para isso nessa noite. Uma mudança de mente, um arrependimento genuíno, uma mudança de conduta, uma obediência incondicional. Isso, uma obediência incondicional e uma fidelidade inalterável. É o que Deus está preparando
declarando o seu coração: hoje é o dia. Meu irmão, a única oportunidade, ou melhor, a oportunidade que nós temos é o dia de hoje. É o dia de hoje, porque nós não sabemos do dia de amanhã. Então hoje é o que Deus está chamando para posicionamentos na presença dEle. E por isso eu quero fazer o último convite. Nós vamos cantar, orar e encerrar esse momento aqui ao Senhor. Eu quero convidar você que decide nessa noite, com a consciência daquilo que a palavra tem gerado no seu coração, entregar a sua vida para Jesus, ou voltar para os caminhos do Senhor. Nós vamos cantar o último trecho, uma canção, e você vai ter a liberdade de deixar o seu lugar e vir aqui à frente, se posicionando como um gesto de entrega diante do Senhor, no nome de Jesus. Você pode fazer isso agora. Eu quero convidar toda a igreja agora para orar sobre essa palavra, porque todos nós precisamos nos posicionar, todos nós precisamos abandonar certas práticas, todos nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, eleve o temor no nosso coração. Todos nós precisamos: Senhor, me faça todos os dias acordar pensando: o grande dia, o dia do Senhor está próximo. Como eu vou viver essa vida alinhado com esse dia, com esse grande evento? Como eu estou andando a minha vida? Você pode falar com Deus agora, no nome de Jesus. Lázaro pode cantar esse último trecho, esse momento final, e você vai ter essa oportunidade. Nós vamos ter essa oportunidade de decisões através da oração diante do Senhor, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, isso, pode deixar no seu lugar. Todos prostrarão e confessarão: Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Todos se verá o Rei da glória vir. Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Todos prostrarão e confessarão: Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. E todos se verá o Rei da glória vir. Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Todos prostrarão e confessarão: Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. E todos se verá o Rei da glória vir. Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Vamos lá juntos. Você pode encerrar celebrando, coloque-se de pé. Se você desejar, coloque-se de pé e encerre declarando: isso é o Senhor. Aleluia! Deus, Rei dos Reis, és digno de honra, és digno de glória. Tu és nossa força, o Deus, Rei dos Reis. Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite. Levante uma das suas mãos e agradeça a Jesus. Agradeça ao Senhor. Ore agora por essa semana, para que você possa viver a semana de maior intimidade com Deus na sua jornada. Declare isso. Oh Jesus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, ó Deus, por esse ajuntamento. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela voz do Senhor ecoando sobre corações. Muito obrigado por essas vidas que estão aqui nesse altar, Senhor Deus, se posicionando e apresentando diante do Senhor. Nós declaramos essas novas estações, esses novos ciclos sobre essas vidas, e oramos pela tua igreja por uma semana marcada de experiências contigo, uma semana marcada de surpresas dos céus do secreto, uma semana marcada pela intimidade no secreto, no profundo com o Senhor. Oh Deus, abençoe famílias, pessoas que estão com ansiedade, preocupadas, recebam da tua paz essa noite. Pessoas que estão enfermas, com dores, recebam da cura, porque a tua palavra diz: em meu nome os enfermos serão curados. Toque nos enfermos, alivie
ó Deus, o coração dos atribulados, e traga, Deus, novas estações sobre a vida dos teus filhos essa noite, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão íntima, profunda com o Espírito Santo, as manifestações sobrenaturais, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre todos os seus dias, hoje e para sempre. Quem recebe, celebre ao Senhor com uma salva de palmas. Dê um glória a Jesus, um glória a Deus. Jesus te abençoe, Jesus abençoe. Desejo para quem está próximo de você uma semana marcada de experiências com Deus, no nome de Jesus.